Em tempos de pandemia, estamos todos, seja fechados dentro de casa ou mesmo quem não pode, um pouco acuados. A gente tem medo um pouco de se expandir mais, trocar mais naturalmente, espontaneamente no mundo. Mas vamos ver isso, pois sempre existe uma maneira da gente internamente se ampliar. Bem-vindo ao tema da semana. Toda terça-feira eu tô aqui pra gente ver possibilidades de encontrar equilíbrio, harmonia, cura, através do Genshin Jutsu, que é essa bênção, essa arte de tocar nos pontinhos certos no seu corpo e poder criar fluxos de energia que ajudam tremendamente buscar essa harmonia. Eu sou a Thelma Schiner, tô aqui toda terça, quinta e domingo para falar com vocês sobre o Genshin Jutsu, mas também nos domingos é a astrologia, as duas coisas que eu faço há mais de 20 anos. Se inscreva no canal e você vai acompanhar tudo que a gente mostra por aqui. Sempre tem alguma dica que você vai aproveitar bastante. E como vocês já perceberam, hoje nós vamos falar na possibilidade da gente se expandir, se abrir, ganhar espaços, possibilidades mais amplas. É um tema bastante abrangente, porque na verdade ganhar espaço, condições mais amplas, pode estar relacionado tanto com a matéria, com o financeiro, mas muito além disso, com a nossa sensação de que a gente tem espaço na vida, que a gente pode fluir, que a gente pode realmente se expandir, trocar de forma mais abrangente tudo aquilo que é a nossa natureza, que é a nossa capacidade individual. O problema é que muitas vezes na busca dessa expansão, dessa maior abrangência para a minha vida, a gente foca muitas vezes em algo que é sucesso, que é resultado, que é expansão para outras pessoas. Cada pessoa tem a sua essência, tem a sua própria vibração que veio ao mundo e é só isso que você tem para mostrar nesse mundo. Nem todo mundo vai ser famoso, nem todo mundo vai ser rico, nem todo mundo vai ser inteligente, nem simpático ou qualquer qualidade. Cada um é uma vibração única e muito especial. Então saiba que você, mesmo que você esteja num momento mais baixo astral ou achando que perdeu o bonde, não, você vibra aquilo que você é, como tudo na natureza. Olha para uma florzinha no jardim. Cada uma das florzinhas que tem ali naquele arbusto tem uma vibração única. Uma vai ficar mais visível do que outras, mas isso não tira a importância de cada uma delas para formar aquele conjunto. Também, se aquela florzinha que está mais escondida resolve que o único jeito de ser feliz e ter resultados é ser como uma florzinha que aparece para todo mundo, vai ser um caos. Não vai ter essa harmonia toda. Cada flor, cada ser humano, cada alma veio com uma vibração única, muito especial e que tem que vibrar da sua maneira. Então, primeira coisa é a gente parar de se comparar. E a segunda coisa é a gente cada vez mais se conectar com a gente mesmo, se escutar nos sonhos, se escutar nas reações que a gente tem ao longo do dia, da vida e ir conhecendo a si mesmo. O Genshin Jutsu tem como mote a frase conhecer a mim mesmo. E é bem isso. Quando a gente se escuta, quando a gente harmoniza a nós mesmos no nosso ritmo, a gente se conhece mais, a gente se respeita mais e certamente terá muito mais chance de fazer com que essa vibração ganhe o seu espaço adequado, porque você só vai ser feliz e chegar no lugar abrangente seu quando você vibra a sua energia. Nesses tempos de pandemia, além dessa questão mais filosófica, a gente está tendo também uma sensação de acanhamento, de fechamento. Teve o isolamento social, que é real, eu ainda estou
muito cuidadosa, saindo o mínimo possível, porque essa pandemia não acabou. Eu que sou astróloga, bem sei que pelo menos até início do ano que vem, abril, por aí, nós estaremos lidando de forma séria, ainda contundente com essa pandemia. Não só no Brasil, viu? Mas voltando, essa questão toda de ter que usar máscara, dar o distanciamento, ficar isolado, também reduz muito a nossa sensação de liberdade, de maior expansão. E isso mexe com o psicológico, porque quando a gente tá o tempo inteiro, ai, tem gente aqui, deixa eu botar a máscara, deixa eu criar o distanciamento, ai, não vou sair porque eu tenho medo do coronavírus, ai, voltou a terceira onda, vamos todos para dentro de casa. Isso vai também psicologicamente dando uma sensação de ficar acuado, de me fechar. É psicológico, mas afeta minha maneira de pensar, minha maneira de agir, de tomar decisões. E para tudo isso, a gente pode também contar com o Jinshin Jyutsu. Mas antes do fluxo, já vou pedir aí para clicar na mãozinha, deixar meu like aí, me ajuda demais. E vamos então falar que fluxo vai ajudar para a gente se sentir um pouco mais amplo, merecedor de abrangências, de facilitação, de expansão na vida. Vai ser a trava número 2. Se você acompanha aqui o canal, sabe que às quintas-feiras é a hora que eu mais filosofo sobre todo esse conhecimento, essa bagagem que o Jinshin traz. E nós temos feito ultimamente o estudo de cada uma das travas a cada quinta-feira. Já fizemos o estudo da trava número 2, que é a trava e o fluxo que eu quero fazer aqui com vocês nessa primeira dica. Porque essa trava ajuda para a abundância e para merecimento. Quando a gente está aberto para receber, quando a gente acredita que a gente merece a luz, melhores possibilidades, olhar a vida mais aberto, tudo melhora na nossa vida. E o nosso psicológico também começa a colaborar para que a gente se sinta respirando, abrindo espaço no corpo e na nossa vida também. Vamos experimentar esse fluxo? Encontre uma posição relaxada e começamos com a mão direita atrás, na altura do cós da calça. Essa é a trava número 2. Se for difícil com os dedos, use a costa das mãos. E a mão esquerda irá no côncavo do seu pé, também direito. Cruze a perna, encontre a posição mais confortável para manter esses 2 pontos conectados, sem tensão nos braços, para a energia chegar nos pontos. Então a mão esquerda sai do pé e irá agora no lado externo do seu joelho direito. Cruze a perna mais uma vez, sempre encontrando a posição mais confortável. Pode simplesmente cruzar as pernas e tocar os 2 pontos. A mão direita continua na trava número 2, atrás. Então a mão esquerda sai do joelho e agora vai no pé esquerdo, no lado interno do seu calcanhar esquerdo. Respire, deixe a energia fluir para os 2 pontos. Para o outro lado, inverta. É a mão esquerda que irá na trava número 2, ali na altura do cós da calça, e a mão direita começa no arco plantar do pé direito. Aqui os braços estão mais armados só para você ver os 2 pontos, mas relaxe os ombros, os cotovelos, na posição mais confortável e deixe a energia fluir até esses 2 pontos.
Agora a mão direita sai do pé e irá no lado externo do seu joelho esquerdo. Mão direita continua na trava número 2, atrás, ali na altura do cós da calça. Respire, solte os ombros. E por fim, a mão direita sai do joelho e vai agora no pé direito, no lado interno do calcanhar direito. Mão esquerda permanece na trava número 2, atrás. Mais uma vez, encontre uma posição onde a energia pode fluir pelos braços até os 2 pontos que você toca. Relaxe. Esse fluxo ajuda muito a gente expandir, inspirando mais amplo, trazendo mais ar para a nossa vida, para o nosso corpo, para os nossos pensamentos também. Repita com uma certa frequência para ir assimilando esse merecimento. Sinta o relaxamento, a abertura já no corpo e certamente os pensamentos, olha os seus sonhos também, vão começar a mudar. Próxima terça estarei aqui novamente, quem sabe falando de alguma dica que você me sugeriu para que eu montasse um vídeo. Eu adoro essas sugestões. E não perca as quintas-feiras, quando a gente explica cada uma das travas de energia. Te vejo por aí.